Bora lá, pessoal, para a revisão de matemática A. Nós vamos começar aí com o que é função. Na matemática, a função corresponde a uma associação dos elementos de dois conjuntos, ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Então, nós vamos descrever a função que se relaciona de A em B. Então, nós vamos ter lá o conjunto A, exemplo, tá? E o conjunto B. Onde o 1 se relaciona com 3 e o 2 se relaciona com o 4. Então, esse exemplo é função? Sim. O conjunto A está se relacionando com o conjunto B, com alguns elementos do conjunto B. E isso pode acontecer? Claro que pode. Aí nós temos aqui um outro exemplo, ó. Isso aqui, tá bom? Por exemplo, o 1 com 3, o 2 com 4 e o 2 com 3. Então, perceba que esse A aqui, ó, um elemento está se relacionando com 2. E isso aqui não pode. Então, não posso ter infidelidade do conjunto A para o conjunto B. Eu não posso ter essa infidelidade. Agora, do B para o A, eu posso. Então, vou dar um exemplo aqui. Do A para B. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, só que eu vou ter que apagar esse aqui. Esse é o conjunto A, o conjunto B, o 1 se relacionando com o 3 e o 2 se relacionando com o 3. Então, perceba que todos os elementos de A estão se relacionando com um elemento do conjunto B. O A não está sendo infiel. O 1 se relaciona com o 3 e o 2 se relaciona com o 3. Tá? Quem está sendo infiel é o B. E o B pode ser infiel? Ele pode. Então, isso aqui é uma função. Um outro exemplo que nós temos que não é função é quando eu tenho esse relacionamento aqui, ó, de A em B, mas os elementos de A não estão se relacionando com os elementos de B. Então, ó, 1, 2, o 3 e o 4. Então, isso aqui, ó. Se eu tiver um elemento de A que não se relaciona em B, para nós não será uma função. Então, agora, visto esses exemplos, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, é para dizer se é função, sim ou não. Então, o primeiro exemplo, ó, o A está sendo infiel, ele está se relacionando com 2. Então, o primeiro já não é função. O segundo, o 2 se relaciona com 4, mas o 5 não está se relacionando com ninguém. Então, está faltando essa relação. Então, não é função. Todos os elementos de A têm que estar se relacionando com o elemento de B. Aí aqui, ó, eu tenho 2 e 5 no A, e ele se relaciona com 4 de B. É função? Sim, é função. O A não está sendo infiel, quem está sendo é o B, e isso pode. O famoso sem vergonha é o B, tá bom? E aí nós temos mais um exemplo de A, onde eu tenho 3 elementos e um deles não se relaciona. Então, isso aqui não é função. Não é função. Sabendo o que é função, o que não é, nós vamos ver os tipos de funções, tá bom? Então, ó, vamos lá. Para ser uma função, não sobra ninguém em A, que foi o que eu falei lá no comecinho, né? Não sobra ninguém em A. Todos os elementos, ó, de A estão se relacionando em B. Ah, mas faltou um de B. Não tem problema,
tá? Porque quem domina é o A, ele é o seu conjunto domínio, tá bom? Só sai uma flecha de cada elemento de A, então é função. Aí nós temos os tipos de função injetora. A função injetora, ela é função, ela cabe em todos os detalhes que nós falamos agora há pouco. No conjunto B, quem leva a flechada só leva uma, ou seja, para a identificação de função injetora, nós temos que ter fidelidade. E essa fidelidade tem que ser de A para B e de B para A. Ah, mas faltou um aqui, ó. Não importa, tá? Deixa ele lá quietinho, ele não tá sendo infiel, ele tá sozinho, tá bom? Então, nós vamos chamar de injetora. A função sobrejetora, ela também é uma função. E não sobra ninguém em B. Isso porque o seu conjunto imagem, ele tem que ser igual ao seu contradomínio. Então, lembrando, né? Quem é o seu contradomínio? Todos os elementos que estão em B. Quem são o seu conjunto imagem? Quem foi ligado, quem participou da relação em relação ao conjunto B, tá bom? E a função bijetora é uma função, ela é sim. E aí, no caso, ela tem que, para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, perceba aqui, ó, houve fidelidade entre as ligações, então ela é injetora. O seu conjunto contradomínio será o mesmo que o conjunto imagem e vice-versa. Então, ela também é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela será bijetora. Então, nós falamos aqui sobre esses tipos, né, de funções. Então, agora, nós vamos dizer se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, vamos lá. Todos os elementos de A estão ligados em B, não houve infidelidade, então nós vamos falar que ela é injetora. Sobrejetora ela é? Não, ó, faltou 4. Para ela ser sobrejetora, o seu contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Então, ela só é injetora. Na letra B, veja aqui, ó, que você tem os elementos de A ligados em B. Você tem 1 com 0 e 2 com 0. Não houve infidelidade do conjunto A, da parte do conjunto A, mas sim do conjunto B. Mas veja aqui, ó, que todos os elementos do seu contradomínio estão sendo usados, ligados, né, ó, nas relações. Então, ela é sobrejetora. Por que ela não é injetora? Porque houve essa infidelidade aqui, ó, do B para com A, tá bom? Então, somente a sobrejetora. Aí o próximo aqui, nós temos os elementos de A, todos se relacionando com um elemento de B. Então, ela, primeiro, ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque não houve infidelidade de nenhuma das partes. Ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque todos os elementos do seu contradomínio também farão parte do seu conjunto imagem. Portanto, se ela é classificada como injetora e sobrejetora, nós vamos classificar como bijetora. O próximo, nós temos todos os elementos de A se relacionando com o elemento de B. Não houve infidelidade da parte de A, mas houve uma infidelidade do B, tá bom? Então, aqui, neste caso, nós podemos dizer que ela é injetora. Não, não podemos, tá bom? Não podemos dizer. Por quê? Porque houve essa infidelidade. Então, tá fora. Ela é sobrejetora? Vamos ver se ela é sobrejetora. Todos os seus elementos de contradomínio são esses aqui. Mas, neste caso, o seu contradomínio vai ser diferente do seu conjunto imagem. Por quê? Porque se um não está se relacionando. Então, perceba, ela não é injetora, ela não é sobrejetora e ela não é bijetora. Ela é uma função?
é função, porém não se classifica em nenhuma das três que nós trabalhamos, tá bom? Pode acontecer. Agora nós vamos ver na parte gráfica do negócio aqui, para saber se ela é ou não é, injetora, sobrejetora e bijetora. Então, o primeiro gráfico aqui, nós temos e podemos classificar pensando da seguinte maneira. Antes de analisar, eu vou mostrar um jeito mais fácil de você trabalhar com isso, tá bom? Então, você vai passar aqui, ó, algumas retas nessa parte preta aqui, ó, mais escura. E aí você vai analisar o seguinte, ó. Se eu traçar a reta aqui, ó, quantos pontos eu vou ter em relação a azul com a preta? Tá vendo que em cada reta que eu tracei aqui, eu tenho um ponto. Então, isso aqui eu vou chamar de injetora. Por que eu vou chamar ela de injetora? Aqui, ó, imagine que seja 2 aqui e aqui 3. Então, o 2 se relacionou com 3. Aí aqui, ó, vou colocar 1. O 1 se relacionou com 2. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui que o menos 1 se relacionou com o 1. Então, perceba, o X aqui, ó, é o seu A, seu conjunto A, e o seu Y é o seu conjunto B. Então, perceba que não houve infidelidade aqui, né? O 2 só se relacionou com 3, isso em relação ao X, tá? O 1 só se relacionou com 2 e o menos 1 aqui se relacionou com 1. Então, nós chamamos isso de injetora, porque não houve infidelidade. Aí, o B. O B, nós vamos trabalhar assim. Ah, por que que essa... Só voltando um pouquinho, né? Por que que esse gráfico A aqui não é sobrejetor? Por que que ele não é sobrejetor? Lembrando que o seu Y aqui, ó, ele é o seu contradomínio, tá bom? Então, o seu contradomínio é tudo isso aqui, ó. Então, para ele ser sobrejetor, essa linha traçada deveria ter aqui, ó, sido usado de ponta a ponta do seu contradomínio, tá bom? E ele não foi usado, então o seu contradomínio vai ser diferente do conjunto imagem que ele se relaciona. Então, por isso, nós chamamos de injetor, tá bom? Diferente do B, ó. Ó o B aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui, ó, de contradomínio. E perceba que em relação à reta, essa reta mais escura aqui, ó, ele pegou daqui até lá em cima, ó. Então ele usou todo o meu contradomínio. Então, se ele usou todo o meu contradomínio, isso quer dizer que o conjunto imagem será o mesmo. Então, ele é sobrejetor? Ele é sobrejetor. Agora, nós precisamos analisar se ele também será injetor. Então, ó, eu vou passar o traço aqui em relação à linha mais escura, ó, tá bom? Quantos pontos eu tive, ó? Em cada uma que eu tracei, eu tive 1. Então, isso quer dizer que não há infidelidade aqui em relação aos pontos. Então, isso quer dizer que ela também é injetora. Então, se ela é sobrejetora e se ela é injetora, isso aqui vai ser classificado como bijetor. Aí nós vamos ver aqui embaixo, ó. O meu contradomínio, ó, é tudo isso aqui. Então, ó, o meu traço veio até aqui e esse traço veio até aqui. Então, quer dizer que eu usei todinho ele. Então, isso quer dizer que o meu contradomínio será igual ao meu conjunto imagem. Então, ele já é sobrejetor. Agora, vamos passar os traços, ó. Então, passei o traço, ó, passei o traço. Só que bem aqui, ó, nesse traço verde aqui, bem aqui em relação à linha mais escura, ó, eu tive 3 pontos de intersecção entre eles. Então, eu não posso dizer que houve uma fidelidade entre os pontos.
tá? Por quê? Ó? Porque isso, vamos supor que isso aqui seja 1, ele está se relacionando, né? Então, neste caso aqui, vou colocar esse aqui como -1, então, e esse aqui como -1, ó. Então, esse já se relaciona com esse já se relaciona com esse. Então, o -1 já entrou 2 vezes na relação. Então, não houve uma fidelidade. Então, ele não é injetor. Ele não sendo injetor, o bijetor está fora. Então, ele continua sendo sobrejetor, tá bom? Aqui, ó, nós vamos analisar, ó, nosso contradomínio, ó. Perceba que ele termina aqui, ó, só que aqui ele não bate, ó. Tá longe aqui. Então, ele é sobrejetor? Não é sobrejetor. Não é. Se você traçar as suas linhas lá, ó, você vai ter 2 pontos de intersecção. Então, ele também não é injetor. Então, se ele não é sobrejetor, se ele não é injetor, ele também não pode ser bijetor. Então, que classificação que ele tem? Nenhum, tá bom? Não tem classificação para ele. Ele não é nem sobrejetor e nem injetor. Terminando o exercício de classificação de gráficos, nós vamos agora trabalhar com as situações aqui de números reais dentro da função. E aí ele quer saber se é injetora, se é sobrejetora, se é bijetora, ou se não é nem sobrejetora e nem injetora, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui o 5. 5. Vou descrever só a função aqui, tá bom? Então, eu tenho lá assim, ó. A função em x, que é igual a 2x mais 1. Ótimo, perfeito. E ele fala aqui, ó, que a função é de números reais se relacionando com números reais. Então, pode ser qualquer numeração. Então, eu vou classificar como um positivo e o outro negativo, tá bom? Então, eu vou falar que a minha primeira função vai ser um positivo. Qualquer um, tá? Qualquer número que você quiser. Então, 2 vezes 1 mais 1. Eu tenho 2 mais 1, e isso aqui, então, são 3. Agora eu quero trabalhar com um negativo. Então, ó, 2 vezes menos 1 mais 1. Então, nós temos menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar menos 1. Colocando lá no diagrama, ó, lembrando que os valores de x são os valores de A, você tem 1 e menos 1, você tem relacionando 3 e menos 1. Isso aqui é em número real e isso aqui em número real. Então, eu posso ter número positivo, negativo, fracionário. Então, ó, um ligando no outro. Aí ele quer saber se ele é injetor, sobrejetor ou bijetora. Este aqui, no caso, ele vai ser bijetor. Por quê? Porque ele é sobrejetor, o nosso conjunto imagem é igual ao contradomínio, ó. Meu contradomínio, o meu conjunto imagem, porque os dois números foram usados nas ligações, nas relações. Ele é injetor, por quê? Porque não houve infidelidade. Então, ele é injetor, né? Fiel, ele é fiel. Se ele é os dois, então ele é bijetor, por ser os dois, né? Então, ele é bijetor. Então, aqui eu marquei com o 3. Agora, nós vamos fazer o 6. O 6 está lá assim, ó. Números reais se relacionando com números reais positivo. Então, a função de g em x vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Como ele é aqui, ó, número real, eu também vou colocar como um positivo e o outro negativo. Aí eu vou usar aqui o número 2, só para mudar. 1 menos 2 ao quadrado. Aí nós vamos ter aqui 1 menos 4. E aí nós temos menos 3. Aí eu vou usar para ele um número negativo, menos 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado. Os dois são negativos, né? Então, por isso que eu coloquei o parênteses. 1 menos o 4. E nós vamos ter lá também menos
3. Deixa eu vir para cá. Então, nós temos o A, nós temos o B, ó. Então, 2 e menos 2. E aí nós temos menos 3 e este ligado com este, ó, tendo a relação. Então, é função? É função. Mas ele quer saber se é injetora, sobrejetora, bijetora ou não é nenhuma das duas. Perceba que ele colocou aqui, ó, que o conjunto A, o seu domínio, ele é um número real. Então, ele pode ser positivo ou negativo, né, ó. Ele pode ser positivo ou negativo. Já no conjunto B, ele tem que só dar números positivos, independente do que você colocou como exemplo lá. Então, perceba que aqui, ó, eu usei um positivo e o outro negativo, e usando essas duas relações, ele me deu negativo, ele não me deu positivo. Então, eu não posso dizer que ele é injetora, eu não posso dizer que é sobrejetora, eu não posso dizer que é bijetora, eu vou dizer que ele não é nenhum nem outro, dentro da relação que ele está pedindo, tá bom? Ó, dentro dessa relação aqui, que ele está pedindo. Então, dentro dessa relação, ele não é nem sobrejetora e nem injetora. Agora nós vamos fazer o 7. O 7 ele fala lá assim, ó, números reais com um asterisco, então isso quer dizer que o zero não pode entrar nesse conjunto, nem nesse e nem nesse. Mas pode ser tanto positivo quanto negativo, porque é um número real aqui que ele não indicou. Então eu vou usar o 1 e o menos 1, tá? Dentro dessa função em P aqui, ó, função em P, né, de x, que é 1 sobre x. Então, eu vou usar o 1 primeiro. Então, eu tenho 1 sobre 1, e 1 dividido por 1 dá 1. E eu vou usar um negativo. Então, tenho 1 e menos 1, e isso aqui vai ser menos 1. Portanto, eu tenho lá assim, ó, conjunto A e conjunto B. Eu usei o 1 e o menos 1. O 1 e o menos 1, ó. Veja lá que ele se relacionou bonitinho. Então, olha só, ele é sobrejetor, porque o nosso contradomínio é a mesma coisa que o conjunto imagem e vice-versa. Então, ele é sobrejetor. Ele é injetora também. Por quê? Porque ele é fiel, houve uma fidelidade ali entre A e B, B e A. Portanto, se ele é sobrejetor e injetor, ele vai ser bijetor. Então, para esse exercício, o 3 responde. Agora nós vamos fazer o 8. O 8 diz lá, números reais, tal que a minha função de Q em x é igual a x ao cubo. Então, eu vou usar tanto o número positivo quanto o negativo para o diagrama em A, tá bom? Então, a mesma coisa, ó. É igual a x ao cubo. Então, eu vou colocar primeiro o 1. Ah, professor, por que você só usa o 1? Porque eu quero. Facilita a minha vida na hora de fazer os cálculos e eu consigo enxergar perfeitamente o que está acontecendo. Então, eu tenho lá 1 vezes 1 vezes 1, e isso é 1. E aí, eu vou colocar o menos 1, ó. 1 menos 1, né, elevado a 3. Então, nós temos menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Base negativa de expoente ímpar é negativa, então vai dar menos 1. Então, você tem lá, olha lá, o A e você tem o B. Então, é 1 e menos 1. Calculei aqui, ó. Pode ser um positivo e um negativo. E aqui são números reais, ó. Então, pode ser um positivo e um negativo e vice-versa, ó. Houve a relação deles perfeitamente, tá bom? Então, dentro dessa situação, beleza. O que que ela vai ser? A mesma coisa que aqui em cima, ó. Mesma coisa, né? Ela é sobrejetora, ela é injetora, portanto, ela é bijetora. Então, o 3 responde ele. Agora, aqui não tem o exemplo. Vou colocar aqui para você um outro exemplo para você observar. Então, eu coloquei mais um exemplo aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, ele está dizendo aqui, ó, que o seu domínio, o seu valor de x, ele pode ser positivo e negativo, porque eles são números
reais. E o seu conjunto em B, que é o contradomínio, ó, ele vai ser os valores de y e ele tem que ser positivo e negativo também. Então, nós vamos escolher dois valores para poder trabalhar aqui, tá bom? Então, eu quero que a minha função em x, de x ao quadrado, comece com 1. Então, ok, comecei com um positivo ali em x. Então, 1 ao quadrado, 1. Se eu colocar aqui com menos 1, eu vou ter lá menos 1 ao quadrado. Base negativa de expoente par é positivo, ó. Vou ter 1 também. Vou fazer com mais um exemplo, ó, com 2. 2 ao quadrado é igual a 4. E com menos 2, vai ficar lá menos 2 ao quadrado. Base negativa de expoente par é positivo. Então, você vai ter uma relação lá, ó. Eu tenho o A são os valores de x, então serão esses valores que estão aqui, ó. Não esqueça, né? Ó, valor de x, ó. Então, esses são os nossos valores do nosso domínio. Então, nós temos o 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. Seguiu aqui a ordem que ele pediu? Seguiu, aí. Número real. Se relacionando com números reais. Então, vamos ver com quem ele se relacionou. Aqui ele fez 1 com 1, ó, e 4 com 4. Então, eu não preciso repetir, né? Então, ó, esse 1 se relacionou com 1, esse menos 1 se relacionou com 1. O 2 se relacionou com 4 e o menos 2 se relacionou com 4. É função? É uma função. Porém, perceba que no conjunto B, ó, no seu contradomínio, ele teria que ter números pares e negativos para ser um número real. Independentemente de quem você usar aqui, todo número vai ser positivo no seu contradomínio. Quer ver, ó? Vamos fazer o 3 para ver se você consegue notar isso, ó. Então, 3 ao quadrado são 9. Se você colocar ele negativo, ó, base negativa de expoente par é positivo, ó. Então, independentemente do número que você colocar para o seu domínio, o seu contradomínio sempre vai ser positivo. Aí a pergunta que fica é: ele é injetor? Não, ele não é injetor, tá? Ele não vai ser injetor. Por que não é injetor? Porque ele é infiel. Houve infidelidade aqui, ó, do B para com o A, tá bom? Então, para ser injetor, não pode ter infidelidade, nem de A para B, nem de B para A. Ele é sobrejetor? Ele poderia ser sobrejetor, sim. Porém, ele não respeitou a regra aqui, ó. Sabendo que eu tenho que ter no domínio números reais e no contradomínio números reais também. Ele só vai me dar aqui números positivos, tá bom? Então, neste caso, ele não respeitou a regra lá, então ele também não vai ser sobrejetor. Portanto, ele não é injetor, ele não é sobrejetor, não é bijetor. Então, ele não é nenhuma dessas classificações. Ele não é nem injetor, nem sobrejetor. Tão pouco bijetor, tá bom? Agora esse aqui é a função quadrática, né? Deixei isso aqui por último para a gente poder trabalhar passo a passo, que nós temos que ver aí dentro dessas funções, tá bom? E o que ele está pedindo aí? Eu não coloquei, mas nós vamos fazer o gráfico, porque na sua avaliação eu vou pedir este gráfico, tá bom? Então, a primeira coisa aqui é analisar a função quadrática. Então, analisando ela, como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou ver aqui, ó, eu tenho lá os meus coeficientes, né? De A, deixa eu arrumar isso aqui também. Eu tenho os meus coeficientes de A, de B e de C, tá? A concavidade, ele quer saber se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. Como é que eu vou saber disso? Lembrando disso aqui, ó. Se A for menor que zero, ele é tristinho, ó. Então, a concavidade é voltada para baixo, ó. Essa concavidade é voltada para baixo. Se o A for maior que zero, ele é felizão, ó.
Então, a nossa concavidade está voltada para cima, tá bom? Então, perceba que o nosso A aqui, ó, ele é positivo. Então, a concavidade é voltada para cima. Aí ele quer a discriminante. Como é que nós vamos usar a discriminante? A discriminante é o seu delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, nós vamos calcular isso na próxima página ali. Depois eu volto. Então, eu vou colocar a equação aqui, a função quadrática, para ficar mais fácil para a observação, tá bom? Ó, a função quadrática, então, vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, b ao quadrado nós vamos ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o 3. Então, nós temos 16 menos 12, e 16 menos 12 são 4. Então, a nossa discriminante lá é 4. Então, voltando lá um pouquinho. Então, o nosso delta é igual a 4. Aí ele pede as raízes. Quem são as raízes? As raízes é o Bhaskara que nós vamos trabalhar. Colocando aqui a fórmula, essas fórmulas não vão estar na avaliação, hein? Vocês vão ter que saber isso aí, porque nós estamos estudando equação de segundo grau desde lá do 7º ano, tá bom? Então, isso aqui você já tem que saber. Então, nós vamos agora calcular as nossas raízes. Então, nós vamos ter lá x é igual a menos b, mais e menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x1. Aqui é menos b, ó, da fórmula. Você vai olhar lá para o seu b, ó, ele é negativo, então menos com menos já é mais. Então, mais a raiz de delta. A raiz de 4 são 2. E o seu a vale 1, então 2 vezes 1. Então, nós temos 6 dividido por 2, 3. E x duas linhas, nós temos lá 4 menos 2, dividido por 2, são 2 dividido por 2, portanto 1. Então, nosso conjunto verdade aqui, na ordem crescente, é 1 e 3. Então, nós vamos colocar lá conjunto verdade, 1 e 3. Aí nós temos as coordenadas do vértice. Então, para as coordenadas do vértice, nós temos duas fórmulas a ser trabalhada também. Essas duas eu deixei na avaliação. Então, nós vamos trabalhar aqui primeiro as coordenadas do vértice em x. Nós temos menos b e 2 vezes o a. Então, nós temos lá menos b, olhando para cá, ó, tá? Ó, para o seu b. Então, você tem menos 4. E isso aqui é dividido por 2 vezes 1. Menos com menos é mais, então 4 dividido por 2, nós vamos ter 2. E do seu eixo y, menos por... Opa! Que não é 2 não, é 4a, tá bom? 4 vezes o a. Então, o delta nós já calculamos, ó. Ele deu aqui, ó, 4. Então, nós temos menos 4 dividido por 4 vezes 1. Então, menos 4 dividido por 4, mais com menos, menos 1. Então, nós temos aqui o x que vale 2 e o y que vale menos 1. E aí, nós vamos desenhar quem? Nós vamos desenhar o nosso gráfico. Fazer em azul aqui com algumas coisas em vermelho. Então, desenhando o gráfico, ó, XY, tá bom? Ó, XY, nós calculamos o nosso ponto de vértice. Então, nós sabemos que o nosso ponto de vértice está assim, ó, em 2 e menos 1. Opa, vou colocar ele aqui embaixo. Menos 1. Então, o nosso ponto de vértice está exatamente aqui, ó. Ele está sorrindo, né? Mas nós precisamos saber aonde agora ele vai bater.
né? Quais são os pontos que ele vai bater aqui? Então, preste atenção. Os pontos de vértices você pegou aqui, ó. Então, eu sei que a minha vértice vai ser aqui. Aí, nós vamos olhar aqui, ó, para relembrar lá. Então, o A é maior que zero, então ele tá felizão, tá bom? Esse termo independente aqui, ó, é o seu valor de y, que vai estar exatamente aqui, ó. Então, a sua parábola vai ter que bater aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer este desenho aqui, ó. Aí, só que ele bateu em dois pontos aqui, ó. Quem são esses dois pontos? Esses pontos das nossas raízes, para isso que nós calculamos ele, ó, para montar o nosso gráfico. Então, 1 e 3. Então, o gráfico tá pronto. Este ponto que nós temos aqui é o ponto mínimo da nossa parábola, porque ele está para baixo, né? Quando a parábola estiver para cima, com a concavidade voltada para baixo, né, vamos dizer assim, nós vamos chamar ele de ponto máximo. Nós vamos fazer um exemplo do negativo para você dar uma olhada. Mas então, essa equação aqui, ó, que nós trabalhamos, é uma equação que nós temos o ponto dele em mínimo, tá bom? Muito bem. Voltando ali, né, porque ele pediu os nossos pontos, ó, nós vamos ter o 2 e o menos 1. Agora ele quer a intersecção com o eixo y. Ah, como é que eu vou fazer isso agora? Então, nós vamos ter que trabalhar aí essa situaçãozinha para poder observar quem é dentro do eixo. Então, vamos lá. Quando ele pergunta assim, ó, a intersecção com o eixo y, nós vamos fazer isso aqui, ó, colocando o x igual a zero, para a gente poder descobrir essa intersecção com o eixo y. Então, vamos voltar ali um pouquinho. Então, vou colocar a função aqui de novo, tá? Nós temos lá a função de x, e essa função, então, é igual a x ao quadrado, menos 4x, mais 3. Então, para achar lá a intersecção com o eixo y, vou escrever aqui, ó, eixo y, nós vamos colocar o x igual a zero. Então, nós vamos escrever assim, ó, a função em zero é igual a zero ao quadrado, menos 4 vezes zero, mais 3. Cortou, cortou, isso aqui vai dar 3. Então, quem são os pares ordenados que nós temos na intersecção com o eixo y? O zero, que é o x, ó, que nós colocamos, e o 3. Aí o outro, ele pergunta da intersecção com o eixo x, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, com o eixo x. Quem que nós vamos trabalhar? As nossas raízes, que foi o x1 e o x2. Então, x1 nós encontramos o 1 e o x2 nós encontramos o 3 ali no Bhaskara, né? Então, nós vamos escrever lá, ó, o x é 1, quando o x for 1, o y é 0. E quando o x for 3, o y é 0. Então, achamos aí as nossas coordenadas, tá bom? Vou voltar lá só para preenchimento. Então, aqui eu tenho o 0 e o 3, que nós estabelecemos, né? E aí nós temos o 1 e o 0, e o 3 e o 0. Agora nós vamos fazer um negativo, tá bom? Levando sempre em consideração isso aqui, ó, que nós trabalhamos. Então, ó, o A, o B e o C. Olhando para o A, nós temos lá o A negativo, então ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, ele é tristinho, tá bom? E se ele é tristinho, a concavidade é voltada para baixo. Então, ele é tristinho. Aí nós vamos fazer a discriminante. Não esqueça que a discriminante é o seu delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Vê se eu consigo fazer aqui mesmo.
b ao quadrado. Então, ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes o menos 8. Então, nós vamos ter 36, menos com menos é mais, e mais com menos, menos. E nós temos o 32. E 36 menos 32 são 4. Então, o seu delta é 4. Aí nós temos as raízes, né? x1 e x2. Então, nós vamos ter a fórmula lá, ó, menos b mais e menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, vou tentar fazer o x1 aqui, ó. x1 menos b, ó, menos b. Aqui é positivo, então mais com menos, menos 6, mais a raiz de 4, que são 2, dividido por 2 vezes o a. Então, nós vamos ter menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 2, e isso aqui vai ser 2 positivo. E x duas linhas é menos 6 menos 2 dividido por 2, menos 8 dividido por menos 2, nós vamos ter 4. Então, 2 e 4. Para a coordenada do vértice, nós vamos ter que usar lá o ponto máximo e mínimo, né? Lembrando o seguinte, essa equação é ponto máximo, é ponto mínimo. Então, o seu vértice vai estar aqui, ó. Então, isso aqui é o seu ponto máximo. É onde ele vai atingir o ponto máximo lá. Então, eu vou levar ali para o outro slide para a gente poder também trabalhar com o gráfico, né, dessa questão aqui. Então, vamos lá. Para isso, então, eu vou calcular os dois vértices. Depois a gente volta aqui para as coordenadas. Então, eu vou colocar a primeira função de x aqui, para a gente não se perder, né? Menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Belezinha. Então, nós vamos ver aqui o x em vértice. Então, nós vamos ter menos b por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, e eu tenho 3 lá. E o y, né? O y é menos a raiz de delta por 4 vezes o a. Então, o nosso delta foi 4, né? Então, menos 4 e 4 vezes menos 1, nós vamos ter menos 4 dividido por menos 4. Menos com menos é mais, isso aqui vai ser positivo. Então, vamos colocar isso aqui dentro do gráfico, ó. X e Y, X e Y. Então, nós temos as coordenadas aqui como 3 e 1. Então, aqui eu vou colocar aqui assim, ó, 3 e 1. Então, 3x, 1y. Então, o nosso ponto de vértice vai ser exatamente aqui, ó. Mas quais são os pontos que nós vamos ter que trabalhar? Aqui, ó, vou ter que puxar mais um pouquinho, tá? Puxa mais um pouquinho aqui. Então, nós vamos olhar nosso termo independente, ó. Esse aqui é um valor de y, então ele é negativo lá no menos 8, ó. Então, a nossa parábola vai ter que passar por aqui. Então, aqui ele é negativo. Então, a parábola é voltada, a concavidade é voltada para baixo, ele é tristinho. Então, nós vamos passar lá assim, ó. Tem que cortar o y em 8, né? Então, a nossa parábola, ó. E nós achamos os dois valores de x lá, né? Quem eram os valores de x1 e x2? O 2 e o 4. Então, ele corta exatamente aqui no 2 e no 4. Então, gráfico feito. Então, nós temos 3 e 1. Aí, nós vamos ver a intersecção com o eixo y. Quando ele quer com o eixo y, você coloca o x igualando a 0. E aí, nós vamos ter o 0 e o menos 8.
e a intersecção com o eixo x, que foram as duas que nós buscamos ali, né, de x1 e x2. Então, 2 e 0 e 4 e 0. Tá feito. Agora, pessoal, nós vamos contextualizar, e eu até peguei um exercício que caiu na ENAC 4 agora de vocês, tá? Então, vamos trabalhar lá e ver o que ele está pedindo, qual é a fórmula que você vai usar e do que ele, né, através do que ele pediu, e você vai ter que analisar aqui, tá? Ainda nessa situação da função quadrática, tá? Então, ele fala lá assim, ó, um comerciante vende picolés na praia. Todos os picolés são vendidos a um mesmo preço de P em reais. Após vários dias variando o preço do picolé, observou-se que o lucro diário, L em reais, que o comerciante recebia era dado por. Aí ele deu aqui, ó, o lucro do produto e ele te deu essa equação de segundo grau aqui, ó. E aí ele falou assim, ó, considerando que essa relação seja verdadeira para qualquer dia, qual que é o maior lucro diário que ele tem? Então ele já fala para você que aqui o ponto que ele te dá aqui é o ponto máximo, porque ele está falando que é maior, ó. É maior. Mas como é que eu vou saber se é ponto máximo, professora? Simples, olha para a sua equação. Olhou para a sua equação, isso aqui é negativo, como que é a parábola? Ela é voltada para baixo, né? Ela é tristinha, ó. A menor que zero, tristinho. Estão lembrados disso? Então aqui, ó, é o seu ponto máximo. E o seu ponto máximo, você calcula como? Como menos delta dividido por 4 vezes o A. Então, como é que você vai calcular isso? Usando essa fórmula. Aí aqui, ó, vou reescrever a função para você poder observar, tá? É menos 100, menos 2.000, mais 2.000, menos 7.500. Eu tenho dois zeros aqui, eu corto para facilitar. Eu tenho dois aqui, eu corto aqui. E eu tenho dois, eu corto aqui. Então, eu posso escrever assim, ó. Menos p ao quadrado, mais 20p, menos 75. E igual isso aqui a zero. E aí eu vou ter que tirar o delta, né, ó, para poder usar esse meu ponto aqui. Então, vamos lá. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. B ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 75. Então, delta vai ser igual aqui 400, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 75, 300. Então, delta é igual a 100. Precisa tirar x1, x2? Não, não precisa. Nós vamos usar aqui, ó, o máximo. Então, já podemos trabalhar com ele. Então, nós vamos fazer lá menos o delta dividido por 4 vezes o A. Quem que é o seu delta? É o 100, ó. Então, é menos 100 dividido por 4 vezes menos 1. Então, menos 100 dividido por menos, mais com menos é menos, 4 vezes 1, 4. Menos com menos é mais, e aí nós temos o 100 aqui dividido por 4. Então, eu tenho 25. Ah, professora, mas eu não tenho 25. Óbvio que não, você cortou dois zeros, ó. Dois zeros de cada um, então você acrescenta dois zeros aqui, ó. Então, qual é o maior lucro diário possível que essa pessoa vai ter? E o último exercício para a gente poder trabalhar, tá bom? Marcos é o proprietário de uma fazenda e pretende cercar uma área retangular de seu terreno para o plantio de árvores frutíferas. Sabendo que a área cercada é dada pela função, ó, é uma função quadrática, porque é com equação de segundo grau, porém ela é incompleta, né? Em que x é o comprimento do cercado em metros, onde zero é menor que x e x é menor que 100.
em que Marcos quer que ela seja a maior possível. Então, já facilita bastante esse maior possível para nós, né? Porque ele já está falando que o ponto aqui é o seu ponto máximo. E vai ser mesmo, ó, porque a sua parábola é voltada com a concavidade voltada para baixo. Então, o seu ponto máximo está lá em cima, né? E aí ele continua. Então, o perímetro, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, depois nós vamos ter que ver esse perímetro também, do cercado retangular em metros para o plantio de árvores será de. Então, você tem lá a sua área, né? Retangular, aonde ele fala que o comprimento dele é em x, então x e x. Então, nós vamos calcular quem primeiro? Vamos calcular lá esse máximo lá, né, em relação ao que ele pede. Bom, então, nós temos aqui, ó, o A que é negativo, né, nós já havíamos falado sobre isso, então, o A é menor que zero. Então, a parábola é com a concavidade voltada para baixo, ele fica tristinho, né, então, o seu máximo tá aqui, ó. Então, nós vamos ver essa área, né, o que nós podemos trabalhar aqui para achar essa área aqui, ó. Então, vamos lá. É uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela é incompleta. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou usar lá o delta, né? Vamos achar o delta primeiro. Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. O delta ao quadrado, o, o b ao quadrado, né? Seria 100 ao quadrado menos 4 vezes menos 1. O c é zero. Então, 100 vezes 100, nós vamos ter aqui 4 zeros, né? Menos com menos é mais, e 4 vezes 1 é 4, vezes 0 é 0. Então, o nosso delta aqui é 10.000. Então, colocando lá menos delta dividido por 4 vezes o A, nós vamos ter menos 10.000 dividido por 4 vezes menos 1. Então, nós vamos ter menos 10.000 dividido por menos 4, e menos com menos dá mais, né? Então, 10.000 dividido por 4, nós vamos ter 2.500 metros quadrados de área. Então, essa área aqui é de 2.500 metros quadrados. Agora, nós vamos ver, né, o valor de x conforme ele vai maximizar a função dele, né, em relação aqui ao que nós temos da sua largura e comprimento. Então, bora lá calcular isso. Então, agora vamos calcular o menos b e 2 vezes o a. Então, nós temos lá menos b, o seu b é o 100x, então dá menos 100, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, nós vamos ter menos 100 dividido por menos 2. E isso aqui vai, menos com menos dá mais, né? Então dá 50 metros. Então, nós vamos ter a área total dividido pelos seus lados lá, né? Em relação lá, os valores de x. Então, nós temos 250 dividido por 5, isso aqui dá 50 metros. Então, isso quer dizer o quê? Que agora nós vamos ter que pegar o perímetro, né? Então, isso aqui, ó, deu 2.500. Para isso ter dado 2.500, nós tivemos 50 em x, 50 aqui. Então, 50 vezes 50, 2.500. Então, isso quer dizer que o perímetro vai ser o quê? Duas vezes, ó, o 50, mais duas vezes o 50, ó, né? Duas vezes o 50. E aí, nós vamos ter 100 mais 100, e o nosso perímetro vai ser 200 metros. Então, isso quer dizer
que aqui tá como D, né? Mas isso aqui é B. Então, letra B, que no caso aí são 200 metros. Tá bom, pessoal? Faça e refaça os exercícios, pausa o vídeo, faz de novo, veja se você entendeu bem, tá bom? Estude aí para que seja a última prova do ano de matemática A. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.